Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias, que traz para você. Evento na Unesp em Bauru reúne rede temática de turismo, sustentabilidade e qualidade de vida para discutir alternativas para o setor. Pesquisadores do projeto Ativa Parkinson avançam no entendimento da doença e formas de tratamento. Pesquisadora do Instituto de Química é convidada a integrar a equipe chilena em missão à Antártica. O Unesp Notícias está no ar. A Unesp conta com uma série de redes temáticas de extensão para articular professores e alunos das unidades universitárias com os setores da sociedade no enfrentamento de problemas sociais. Uma delas, voltada ao turismo, sustentabilidade e qualidade de vida, formada no início deste ano, realizou no último fim de semana o primeiro congresso aqui na cidade de Bauru para debater e buscar alternativas nessa área. Os participantes desta mesa são de diferentes cidades do estado de São Paulo, com unidades da Unesp. Eles foram convidados para apresentar iniciativas que utilizam a educação ambiental e os princípios de sustentabilidade no desenvolvimento de projetos turísticos. Todos são integrantes da rede Turisquali, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp. A professora Juliana Cortez trouxe de Itapeva a bagagem das ações do Centro de Capacitação Tecnológica em Bambu. O bambu, ele vem ao encontro dessa rede temática de turismo, no sentido que você pode fazer uma recuperação ambiental da paisagem com geração de renda, com o valor econômico, agregando valor ao material e gerando renda para as comunidades que estão instaladas nas regiões que nós vamos atuar, né? Já a secretária de Turismo de Botucatu apresentou o projeto de aviturismo da cidade. Esse projeto, do aviturismo de Botucatu, ele trabalha bem nessa linha. Então, ele trabalha a questão da sustentabilidade, porque uma das ênfases é que a gente possa promover essa consciência ambiental, melhoria dos espaços, mas também promova a qualidade de vida das pessoas que fazem, que observam aves e ainda trazendo o benefício econômico do desenvolvimento turístico. Grande parte do conhecimento técnico empregado na atividade foi gerado dentro da Unesp por meio do projeto de extensão Passarinhando. No espaço do congresso reservado para os jovens pesquisadores da rede a apresentarem pesquisas, a Tainara nos contou um pouco mais sobre ele. Desenvolvemos, em conjunto com esse grupo, as passarinhadas em Botucatu, principalmente com esse viés de trazer a conservação e essa temática para a cidade. É uma zona de ecótono, então é uma área de encontro entre Mata Atlântica e Cerrado, então tem uma grande diversidade de espécies, inclusive espécies ameaçadas. Então, esse projeto, junto com o poder público, a universidade e a sociedade, é um projeto de base e também transformador. No mesmo local, encontramos a Maria Fernanda. Ela é estudante de Engenharia de Energia e veio de Rosana para mostrar aos congressistas outro rico exemplo de diálogo da universidade com as demandas locais. Neste caso, com os moradores do assentamento Porto Maria, em Rosana, que cultivam mandioca. Quando a gente está plantando a mandioca, existe um resíduo chamado cepa da mandioca, que a gente precisa retirar para quando vai fazer a venda da mandioca descascada que a gente vê no mercado no geral. No entanto, essa cepa, quando ela é descartada no solo novamente, ela pode gerar uma contaminação daquele local. E aí não é um interessante para o assentamento, porque eles precisam ter essa venda recorrente, essa plantação recorrente. Então essa cepa moída, a gente diminui a granometria dela e através de uma prensa manual, que geralmente a gente usa uma prensa elétrica, só que o assentamento não vai ter essa prensa. Então a gente fez essa prensa manual
em que eles, através de um molde, de uma pressão que a gente também está estudando e apresenta aqui no banner uma pressão assim, que a gente pode usar de base, eles vão, através do molde, realizar esse briquete e vão conseguir utilizar para gerar energia nos usos. Então, esse briquete ele pode substituir, por exemplo, a lenha, no fogão a lenha. O formato do evento reflete o próprio objetivo da rede Turisquali. Esse evento ele vem então justamente para mostrar o que é a rede Turisquali, né? Quais são as áreas que nós atuamos, né, dentro do conhecimento, da produção científica e estreitar essas parcerias e laços, tanto dentre as unidades da Unesp, quanto também a comunidade externa. Também no campus da Unesp, em Bauru, o projeto de extensão Ativa Parkinson retomou as atividades presenciais ainda no primeiro semestre deste ano. Mas durante a pandemia, além dos atendimentos remotos, o grupo se manteve firme com as pesquisas que avançam sobre o entendimento da doença e também estratégias para o tratamento. Vamos conferir as descobertas recentes desse grupo. O Luiz não via a hora de retomar as atividades presenciais no Ativa Parkinson. Aqui, além dos exercícios que estimulam a coordenação motora e o equilíbrio, o projeto ainda oferece aos pacientes com a doença a oportunidade de socializar. O ser humano ele tem que, né, interagir. Então, quando aqui todo mundo junto é diferente do que você está lá em frente ao celular fazendo. E aqui não, aqui você bate papo com um, conversa, dá risada, conta uma coisa, conta outra, e vai por aí, para mim, eu gosto. A Nair também gosta, tanto que tem pronta a lista dos benefícios em fazer parte do Ativa Parkinson. Eu percebi assim bem mais ágil, né, com as coisas, aqui a gente corre, brinca, dá risada, então é muito bom participar daqui. E a gente chega em casa, parece mais leve, assim. Então está sendo muito bom. E além das contribuições para a própria saúde, a Nair sabe que o projeto vinculado ao Movilab, o laboratório de pesquisa do movimento humano da Faculdade de Ciências em Bauru, também se dedica a pesquisas para entender mais sobre a doença de Parkinson. Para mim é uma honra, né, saber que eles estão trabalhando sobre isso para no futuro ter mais recurso, né, sobre o Parkinson, né? Então eu faço com muito amor mesmo, participo com muito amor. Para entender mais sobre o controle da postura e do equilíbrio em pacientes com Parkinson, os pesquisadores do projeto decidiram investigar um dos principais medicamentos usados por esses pacientes no tratamento da doença, o levodopa. Usando equipamentos específicos no laboratório, os pesquisadores conseguiram estabelecer o período que dura o efeito desse medicamento na postura, de 1 a 2 horas após a ingestão, uma informação que até então não se tinha. Basicamente, a gente trazia o paciente até o laboratório sem ter tomado a medicação por 12 horas, então ele vinha sem o efeito da medicação. Iniciava alguns testes motores e a parte de equilíbrio. Ele tomava o medicamento aqui no nosso laboratório e aí a cada 30 minutos ele era coletado novamente. Então a gente tinha um teste motor que via a parte de sintomas relacionados a equilíbrio e um teste específico para ver o controle postural, né? Então o controle postural é relacionado à estabilidade quando a pessoa está andando ou quando a pessoa está fazendo alguma atividade em casa. Então ele fazia isso desde o momento pré-medicamento, no momento 0 e até 2 horas. Então, a cada 30 minutos a gente coletava essas informações. Conhecer esse intervalo de tempo de ação do medicamento no organismo do paciente com Parkinson é fundamental para a condução do tratamento da doença. A gente tem o nosso projeto de extensão, Ativa Parkinson. Hoje a gente pede para os pacientes tomarem a medicação 1 hora antes de vir para a atividade, porque a gente sabe que durante esse período de 60 minutos após tomar a medicação até 120 minutos, eles vão estar no melhor momento em termos da doença, né? A medicação consegue agir contra os sintomas motores que a doença de Parkinson causa. Então a gente consegue intervir melhor nesse paciente, sabendo que nessa faixa ele vai estar numa condição melhor
para realizar os movimentos, para aprender, né, ou reaprender alguns outros movimentos. Então, isso abre novas perspectivas, o tratamento se torna mais eficaz, né, e o paciente tem benefícios com isso. A Aline é doutoranda e participou da coleta de dados nas avaliações clínicas e também contribuiu na redação do artigo que foi publicado com os resultados na revista Brain Research, etapas fundamentais para a formação como pesquisadora. Para mim foi importantíssimo, primeiro por estar inserida dentro de um laboratório de pesquisa, isso me permitiu crescer em vários pontos e também participando diretamente dessa pesquisa, fez com que eu pudesse ter uma maior visão de vários tipos de pacientes, as suas disfunções e também pensando na publicação, que é o nosso objetivo final, né? Depois que nós fazemos a nossa pesquisa, é conseguir publicar isso numa revista de um fator de impacto bom e que isso seja também divulgado para a sociedade. Assim, o Ativa Parkinson integrado ao Movilab contempla os pilares da universidade pública: ensino, pesquisa e extensão à comunidade. Quase todos os projetos, para não falar todos os projetos que nós desenvolvemos dentro do laboratório, a gente tenta aplicar na prática, né? E o projeto Extensão é o nosso momento de prática, né? Que é um projeto gratuito para o paciente, né? Que atende a cidade de Bauru e região. Então, essa combinação, em termos do retorno que a universidade pode trazer para a sociedade, é perfeito, né? Porque você utiliza do dinheiro público para produzir o conhecimento e retorna para a sociedade algumas atividades que esse conhecimento pode auxiliar. E atenção vestibulandos, a prova da segunda fase da Unesp está chegando. Os candidatos convocados para a segunda fase do vestibular Unesp 2023 vão fazer a prova de conhecimentos específicos, com 60 questões objetivas, e a redação na próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro. A lista geral de classificação vai ser divulgada em 1º de fevereiro de 2023 no site da VUNESP. Lá você também encontra outras informações sobre o vestibular. E o nosso assunto agora é pesquisa de ponta. Já se sabe que o solo da Antártica abriga comunidades de bactérias capazes de contribuir com a biomineração, o processo de extração de metais utilizando-se micro-organismos. Com o objetivo de entender mais a fundo essas bactérias, um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Zonas Áridas do Chile vai embarcar no início do ano que vem para uma missão no continente antártico para coletar essas bactérias e amostras de solo para serem analisados. Com estudos nessa área, a professora Denise Bevilacqua, vice-diretora do Instituto de Química da Unesp em Araraquara, foi convidada para acompanhar o grupo. A nossa equipe foi até o laboratório da professora entender mais sobre a missão e as perspectivas a partir dos materiais coletados. Meu nome é Denise Bevilacqua, eu sou formada aqui no IQ, sou química. E eu tenho uma linha de pesquisa, um grupo, né, de pesquisa no CNPq, cadastrado como Bioprocessos Aplicados à Mineração e ao Meio Ambiente. Eu trabalho com essa linha já desde a minha contratação, é a linha que eu fiz meu doutorado, mas é a linha que eu herdei, na verdade, do meu falecido marido, que faleceu há 12 anos, e que criou essa linha pesquisa, que na época não tinha esse nome biomineração, era biolixiviação, e que foi um pioneiro no Brasil, que foi quem selecionou essas bactérias, cultivou e começou a trabalhar com isso há muitos anos, né? Eu, depois da morte dele, assumi a carreira aqui no IQ e desde então eu trabalho com isso. Com as mesmas bactérias que ele cultivou, obviamente a gente continuou, foi para outros estudos e hoje é uma das partes do meu trabalho. Então a gente diversifiquei, trabalho também com os aspectos ambientais da biomineração, mas essa é uma linha de pesquisa já consolidada aqui no Instituto de Química de Araraquara.
Eu recebi um convite para participar desse projeto através de um e-mail do professor Carlos, que é o coordenador dessa proposta. No momento era uma proposta que atendia uma chamada do Instituto Nacional Antártico Chileno, o INAC, e foi um convite, para mim, surpreso. Na verdade, eu já trabalhei com alguns grupos no Chile, mas eu não conheço pessoalmente o professor Carlos, e ele chegou até o meu nome, obviamente levando em consideração a experiência que eu tenho, que o nosso grupo tem no estudo desses micro-organismos que estão envolvidos na lixiviação, na biolixiviação de calcopirita, que é um minério de cobre. Então, todos os meus estudos, desde o meu doutorado, a gente já trabalha com essa problemática, né? A gente tem, inclusive aqui no Brasil, a gente tem a única coleção de culturas desses tipos de bactérias que são especiais, né? Vamos dizer assim. E essa experiência que a gente já tem trabalhando com calcopirita foi o que motivou esse contato do professor Carlos. E esse contato chegou logo no início da pandemia, em 2020, onde nós nos reunimos sempre remotamente para submeter essa proposta ao INAC. E essa proposta foi submetida em 2020, mas aí a pandemia, obviamente, se estendeu muito além do esperado, então tudo ficou suspenso, os projetos nem deram encaminhamento, e foi ressubmetida em 2021, quando de novo teve uma perspectiva de volta ao normal. E aí, em junho deste ano, eles entraram, a gente fez várias reuniões, e aí ele nos comunicou ao grupo que o projeto havia sido aprovado. Então, é um projeto feito com esse Centro de Estudos Avançados em Zonas Áridas do Chile, e eu sou a única brasileira, a única parceira internacional do processo, desse projeto, sou eu aqui no Instituto de Química de Araraquara. O meu papel nesse estudo vai ser, primeiramente, ir coletar essas amostras na Antártida. A gente vai coletar amostras do solo, com vegetação, sem vegetação, onde tem duas linhas diferentes, né? Uma parte vai ser a geologia desse solo, que tem um professor especialista nessa área. O meu conhecimento, a minha experiência vai ser em coletar essas amostras, trazer aqui para o meu laboratório, aqui para este laboratório em Araraquara, e proceder e ver se a gente consegue aí obter o crescimento desses micro-organismos antárticos, segundo aquilo que a gente busca neles, né? Ou seja, esses micro-organismos, a gente vai buscar organismos que sejam capazes de usar cobre ou de solubilizar esse cobre, recuperar esse cobre a partir de minérios. Então, primeiro a gente vai tentar isolar, obter essas culturas e depois, numa segunda etapa, avaliar esses organismos quanto à capacidade de extrair cobre a partir de minério de cobre. Por que esse interesse do Chile nesse tipo de estudo? O Chile é o maior produtor de cobre do mundo e também o país que mais aplica a biomineração para a recuperação de cobre. Mas, obviamente, a gente, depois de muitos anos aplicando, tem uma limitação nessa biomineração, que é o uso desses organismos para extraírem cobre desse minério específico, que é o minério calcopirítico, que é um minério que está presente na Antártida também e, obviamente, em todo o Chile. Então, a busca por novas alternativas, ou como estudar melhor, ou como aplicar a biomineração para recuperar esse minério, é obviamente uma demanda altíssima no Chile e no mundo, né, para os países produtores de cobre. Então, uma das alternativas é a gente buscar na Antártida, já que lá tem cobre, já que lá tem calcopirita, os micro-organismos que estão lá, obviamente pensando nas mudanças climáticas, nos problemas que isso podem acarretar, e estudar esses micro-organismos do ponto de vista genômico e fisiológico, quanto às características, e poder desenvolver, ou quem sabe até
obter linhagens e cepas que sejam capazes de solubilizar cobre de maneira mais eficiente do que aquelas cepas e dessas culturas que a gente já conhece. Então isso abre um potencial biotecnológico enorme, uma vez que, apesar da gente conhecer muitas desses organismos, ainda a gente não conhece organismos que fazem isso ou que são capazes de fazer isso em baixas temperaturas, que a gente chama de psicrofílicos, né? 5, 15 graus, a gente não costuma trabalhar com esse tipo de organismo. Então, o potencial biotecnológico de como usar esses organismos e as habilidades que eles têm de recuperar cobre é algo desafiador e, de fato, é a grande desafio desse projeto. A biomineração é uma alternativa sustentável. No sustentável eu não diria, responsável. Ela é menos impactante porque os próprios micro-organismos produzem esses agentes lixiviantes, então fazem isso de maneira menos impactante ao meio ambiente. Então, a grande vantagem da biomineração é buscar alternativas da gente conseguir continuar solubilizando cobre, recuperando metais, que é importante para a nossa vida, importante para a tecnologia, para o tipo de vida que a gente tem hoje, mas fazer isso de modo menos impactante para a natureza. E, obviamente, abre ainda outras possibilidades, que é usar esses micro-organismos para descontaminar também regiões que estejam contaminadas com metais pesados. Porque, obviamente, a gente espera que esses organismos tolerem ou sejam capazes de crescer e sobreviver em condições muito inóspitas. Isso, certamente, eles têm uma característica genômica importante a ser estudada. Acho que é importante destacar que a gente tem um grupo latino-americano importante nessa linha de pesquisa, biomineração. No Brasil ainda são poucos os pesquisadores que se dedicam a isso, mas somos também um grupo forte, que impacta com as nossas publicações, mas isso abre um destaque também para o nosso grupo, para o nosso país e para a universidade, né? A universidade sempre teve esse destaque com o professor Oswaldo, mas, obviamente, continuar com essa, vamos dizer assim, notoriedade de que essa linha continuou com qualidade e com alcance internacional é uma grande honra para nós e para a Unesp, né? Para o IQ e para a Unesp, porque, de fato, essa é a primeira ação internacional nessa linha de pesquisa no mundo. A gente acompanha a literatura da biomineração, e a biomineração usando o solo antártico, bactérias ou micro-organismos da Antártida, é algo inovador no mundo. E eu estou extremamente honrada, ansiedade é uma palavra que não dá para evitar, porque, de fato, a gente vai para um lugar, eu vou acompanhada de um biólogo, do outro biólogo, do Daniel, que é desse grupo, e a gente vai coletar essas amostras, então estar num lugar inóspito, buscar esperar as condições atmosféricas para poder coletar as amostras, e a ansiedade de chegar com essas amostras e obter os resultados que a gente espera, né? Então é um desafio, uma honra enorme, e que eu só fico muito honrada de poder continuar o trabalho que meu falecido marido começou pioneiramente no Brasil. É uma questão é muita alegria, é com muita empolgação também que eu estou envolvida nesse projeto. O Unesp Notícias fica por aqui, mas você pode rever as reportagens e entrevistas desta e de outras edições no nosso canal no YouTube. Acesse e se inscreva para receber as novidades. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!